E é de lá do Rio que nós vamos conversar agora com o economista Luiz Roberto Cunha, da PUC do Rio de Janeiro. Nós vamos falar de inflação. Professor Cunha, boa tarde. Boa tarde, Denise. Mas vamos falar de IPCA 15, não é? Uma boa Isso. notícia, ele caiu para 0,13% em agosto, em julho estava em 0,64%, no acumulado do ano 3,14%, 12 meses 4,3%, ainda abaixo do centro da meta. Agora, professor, mudou bastante de patamar desde o mês de maio, quando a gente teve aquela interrupção aí de atividade geral, com perda de produção, atraso de entrega, desabastecimento, porque a inflação antes vinha rodando bem perto do piso da meta, não é? Veja, no fundo, aquele ponto fora da curva, né, que foi gerado por uma aceleração muito forte, não é, de itens principalmente ligados a produtos in natura, produtos de alimentos, em função da greve de caminhoneiros, isso já está se dissipando totalmente. Agora, isso obviamente afetou a inflação do ano, no sentido de que você substituiu um número baixo para um número acima de 1%, isso tem um efeito muito forte. Agora, de uma certa forma, não é? A gente já tinha uma certa preocupação de que aquela coisa de inflação abaixo de 4%, numa conjuntura onde você tem o dólar, não é, sem uma pressão sempre possível, e agora voltou a ver de novo, depois daquela moderação ali, não é, que voltou uns 3,80 e tal, já está de novo acima de 4%, de R$ 4, não é? Isso tem um impacto, não é? Um impacto no IPCA, nos preços ao consumidor, ele é um impacto indireto, mas, por exemplo, né, pãozinho, né, o trigo, né, já foi pão francês já subiu 1,34 dessa vez. O próprio leite longa-vida, que não é importado, mas também tem efeitos, não é, de preços de commodities, preços externos, também subiu 3,58, teve um impacto grande. Então, existe uma pressão, não é, ainda agora em função digamos, da tendência de alimentos, em função do câmbio, em função de problemas específicos em alguns tipos de alimentos, mas de uma forma geral a inflação vai ser muito baixa no mês de agosto, né? O final de agosto deve ficar mais próxima de zero, próxima de zero é um número razoável aí para a projeção. Há pessoas até achando que pode dar uma pequena deflação por causa de alimentação, que deve ficar com deflação, já deu 0,03, e até o final do ano acho que a gente vai rodar próximo de 4,30, ou seja, eu acho que 4,30 é um bom número para o fechamento do ano, se você não tiver um problema maior no câmbio. Agora, professor, continua aquela diferença entre preços livres e administrados. A energia, de novo, subiu demais, foi dos itens que mais pressionaram, senão o índice tinha sido ainda mais baixo. Os preços livres aí contidos pela fraqueza da demanda, pela economia andando meio de lado, né? Sem dúvida, quer dizer, nos administrados, a energia, digamos, subiu quase tudo que já tinha que subir esse ano, porque a bandeira vermelha, a 2, que é a mais alta, fica até novembro pelo menos. Há uma possibilidade, talvez, em dezembro, dependendo aí da parte de chuvas aí para o final do ano, até de dezembro você ter alguma ajuda. Mas não há mais aquele aumento anual que é feito nas várias capitais, você tem alguma coisinha ainda no Rio, mas é metade só, porque uma parte já da outra distribuidora já foi feita. Então, energia, digamos, já deu o que tinha que dar esse ano e pode até trazer um pequeno alento, pequenininho, no mês de dezembro, se voltar para uma bandeira vermelha 1 ou até uma bandeira amarela, tá? Os preços livres, como você colocou muito bem, sofrem atividade econômica fraca. Lembra que no começo do ano estimava-se que a gente pudesse ter aí um crescimento em torno de 2%, até um pouco mais. Agora, se chegar a 1 e pouco, o PIB já vai ser um grande resultado. O desemprego, que vinha se reduzindo, continua, não é, alto. Quando há alguma melhora, é uma melhora pontual. Então, esse resultado da economia, não é, muito impactado pelas expectativas não é, ruins aí em relação, e as dúvidas em relação à política econômica em 2019, isso tudo ajuda a segurar pela forma ruim, pelo lado ruim, a inflação dos preços livres. E os administrados subiram bastante, mas já, digamos, bateram mais ou menos no teto aí do que eles podem impactar esse ano. Agora, professor, tinha uma resistência muito grande do repasse de aumento, do impacto do dólar, houve até uma mudança de composição mesmo. O problema é que o dólar não para de subir, né? Você imaginava até que ele fosse ceder um pouco hoje, pelo menos fez isso na abertura, mas agora ele já está passando os 4,10. Esse é o ponto, Denise. Em 2002, não é, que nós tivemos uma alta muito forte, a inflação, o IPCA fechou acima de 12% em 2003, 2002, 2003. Um dos efeitos foi exatamente a forte desvalorização cambial que ocorreu naquela virada, não é, entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula, né? Depois o Lula fez a carta aos brasileiros, se acalmou, mas o impacto já estava lá. Se a gente olha o que era aquele dólar lá de
reais naquela época, seria de 7 agora. Então nós estamos muito longe desta desvalorização acentuada que ocorreu em 2002 e que teve um impacto bem forte aí sobre os preços do próprio IPCA e também lá nos índices de preço no atacado. O grande problema desse ano é de que, embora você tenha reservas, né, e o nível de reservas do Brasil, mais de 300 bilhões de dólares, garante a capacidade de atuação do Banco Central, não é? Você tem um problema fiscal dramático no país e que, em princípio, não é? Se não houver alguma coisa no próximo ano, no próximo governo, não é? Enfrentando a reforma da Previdência, isso não é conversa de economista, não, isso é real. Não é? Isso é problema sério mesmo, quer dizer, não é? Se você não tiver alguma coisa desse tipo, de fato, a tendência é que o dólar, não vou dizer que continue desvalorizando, mas ele vai ficar num patamar mais alto, e em um patamar mais alto, 4,5, talvez próximo de 5, alguma coisa dessas, vai ter efeito também sobre a inflação. Nós conversamos com o Luiz Roberto Cunha, economista, professor da PUC do Rio de Janeiro. Professor Cunha, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, sempre um prazer falar com você e os nossos ouvintes.